Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora Priscila do Amaral, vamos prosseguir com o nosso curso Método Legislar. E hoje nós estamos abrindo aqui uma série de aulas a respeito da Lei Complementar 95. Existe uma lei federal que estabelece parâmetros sobre como as normas devem ser redigidas, numeradas, qual é a sequência lógica das normas, que nós, então, iremos abordar aqui. Doutora Priscila, primeiramente, eu gostaria de agradecê-la pela parceria. Já temos aqui conseguido alcançar centenas de vereadores do Brasil todos os dias e acredito que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para que eles desempenhem um mandato melhor. Obrigado pela sua parceria e deixo a palavra com a senhora a respeito dessa introdução. Eu que agradeço a parceria, doutor Caio, e quero dar boas-vindas, apesar que é uma continuidade, mas sempre é uma aula nova, né? Aos alunos, então, que vão assistir sobre como apresentar bons projetos, a técnica legislativa de fato, a nossa Lei Complementar 95, não é mesmo? Isso. O nosso alvo agora é uma política de qualidade legislativa, não é mesmo, doutor Caio? Exatamente. Saber como elaborar. Eu vou deixar o doutor Caio, então, compartilhar a tela e nós vamos conversar a respeito do tema, de como apresentar bons projetos, ter qualidade nesses projetos. Existe uma lei complementar federal, né, que explica como se faz uma lei. Confesso para vocês que no início, como assessora jurídica de uma casa legislativa, também não tinha conhecimento, né? Cada um fazia de uma maneira. Quando eu entrei, as leis não tinham um padrão. Os números, muitas vezes, aquele questionamento, será que eu mantenho o mesmo número? Será que cada final de ano eu zero a numeração, né? Então, é isso. A técnica, ela é um conjunto, né? Um conjunto de preceitos, né? Ela serve para orientar de forma a deixar claro. Quando a gente pensa em elaborar um projeto de lei, a gente tem que ter em mente que esse projeto tem que ser de fácil acesso e de fácil entendimento para a população. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente pega um projeto de lei, quando a gente copia e cola por aí, e ele está contraditório, tem artigos que às vezes não faz parte ou não deveria estar fazendo parte, além daquele velho problema que às vezes nem cabe para o município, mas esse é um assunto em outra oportunidade. Nessa, nós vamos conversar sobre a técnica legislativa. Devolvo a palavra, doutor Caio. Perfeitamente, doutora Priscila. Então, pessoal, já abrindo aqui a nossa apresentação, nós temos aqui, dentro do nosso curso Método Legislar, nós trouxemos este estudo a respeito da Lei Complementar número 95. Ela é de 26 de fevereiro de 1998, e é importante a gente deixar claro aqui que a gente gravou essa aula a partir da versão que está vigente quando a gente fez o material. A gente fez o material em março de 2022 e é provável que essa lei sofra melhorias durante o tempo. Então, se você estiver assistindo aí depois de março de 2022, caso tenha um detalhe ou outro que tenha sido alterado, acredito que a grande essência da norma não foi alterada. O que nós estamos falando aqui de referências, de diretrizes, de princípios, e esses não são alterados com o tempo. Agora, às vezes, um detalhezinho ou outro lá pode ser que sim. Mas, enfim, contextualizando dessa forma, vamos iniciar aqui sobre o texto da norma. Nós temos aqui, então, a Lei Complementar 95, ela é de 98 e ela tem uma ementa, que nós vamos explicar logo sobre isso, que diz o seguinte: dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. E também estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Então, a origem dessa lei complementar já é um comando que a própria Constituição trouxe lá no artigo 59, no parágrafo único, que dizia sobre a necessidade dessa norma, que orienta sobre a elaboração das próprias normas. Vamos lá.
Artigo 1º. A elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta lei complementar. Já quero, desde agora, antes de aprofundar, mas já trazendo aqui algumas características, observe o seguinte, gente. Aqui, como que está escrito artigo e a sequência, como que ela foi colocada. Nós estamos vendo aqui, ó, artigo foi abreviado para A maiúsculo, R minúsculo, T minúsculo, ponto, espaço, primeiro, olha aqui o símbolo ordinal aqui, e nada mais. E já vem o texto. Tem gente que escreve artigo, tem gente que escreve artigo, primeiro, escreve primeiro. Não, gente, isso não é contrato de gaveta, não. Isso aqui é texto de lei. Então, tem um padrão, e essa lei fala desse padrão. Só de curiosidade para vocês verem, nós vamos repetir, mas depois do artigo 1º vem o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 9º, o 8º, o 9º e o 10º. Não vem o 10º, não é 10º. É 10, 11, 12, 13. Essa lei traz esses parâmetros. Ah, mas por que isso? Pode ter parâmetro. Se não tiver parâmetro, vai virar bagunça. Imagina um vereador que mal, às vezes, não consegue ler um texto simples, ele ter que falar 50º, 79º artigo. Às vezes vai agarrar, né? Então, o que acontece? A lei já trouxe os parâmetros. Até o 9º é ordinal. É nela que fala isso. Vamos avançar mais um pouquinho. Doutor. Parágrafo. Desculpa, doutora, fica à vontade. Só para falar e lembrar, né? Nós estamos num bloco sobre método legislar, então tem que ter em mente o que é uma lei, antes de iniciando, né? O que é essa lei? A lei, ela é escrita, né? A lei deve ser escrita, ela geralmente é obrigatória, ela é promulgada, ela é publicada e ela tem uma forma solene. E é essa forma solene que o doutor Caio vai trazer para nós. E é bem interessante, né? O doutor chamou agarrar ali para explicar para os outros que não entendem o que é o agarrar, né? O vereador vai agarrar ali. Ah, me explica. Às vezes... vai ficar um pouco mais dificultoso falar para o vereador, até doutora, mesmo em plenário, quando vai ler. Olha só, que observação que veio a calhar. A gente precisa usar a linguagem que tenha a conotação que seja de fácil entendimento. Então, se eu usei uma palavra aqui que talvez não seja usada no Brasil inteiro, como agarrar, que seja, ou pelo menos eu sei que arredar é um verbo que a gente usa em Minas, mas não sei se usa em Santa Catarina, se usa em outros estados, a própria norma fala, a linguagem tem que ser fácil, simples, clara e evitar regionalismos. Então, me corrija aí se eu usar palavras que possam gerar dúvidas. É só para todo mundo entender, tá? O agarrar é ficar difícil. Quando eu digo agarrar, imagina que fica preso, fica travado. Fica travado. Fica empacado. Imagina uma pessoa que está se movimentando e está presa por uma corda, alguma coisa assim. Então é isso. O agarrar. A língua agarrada, então. Entendido. Me pondere aí, que eu posso falar de maneira como se fosse comum, cheio de mineirês? Uai, como é que você percebeu? Gente, vamos ler a norma aqui do parágrafo único, mas antes de ler a norma do parágrafo único, eu já quero que vocês observem como que foi escrito parágrafo único. Observe. Está escrito por extensor. Você sabe que existe um símbolo mais ou menos assim, que parecem 2 S maiúsculos, que é o símbolo de parágrafo. Por que em alguns casos usa aquele símbolo e em outros casos não usa? Nós vamos ver na lei, mas quando só tiver um parágrafo, ele chama parágrafo único. E ele é escrito por extenso, a primeira letra, o P, é maiúscula, a segunda é minúscula e tem ponto. Parágrafo único, ponto, não é 2 pontos, tracinho, não tem nada disso. Continuando. As disposições desta lei complementar aplicam-se ainda às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no artigo 59 da Constituição Federal. Observa que interessante. Quando mencionou no meio desse dispositivo um artigo, aí aqui ele entrou com letra minúscula. Olha que curioso. Então, se for o artigo propriamente dito,
ele vai ter letra maiúscula. Quando a gente está fazendo referência a ele, já é no minúsculo, olha só. E aqui está dizendo que essas normas se aplicam no que couber, no que fizer sentido, às outras espécies normativas lá do artigo 59 da Constituição. Como exemplo, nós temos as leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo, etc. No que couber, aplicam-se também a eles esses parâmetros. Decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então, até portaria, resolução, tudo que for de norma pode seguir essas regras no que couber. Nos casos das leis, é obrigatório. Podemos avançar, doutor? Alguma observação? Podemos. Eu ia só falar um pouquinho antes Diga. Só revisar ali essa questão do artigo, porque às vezes a gente no dia a dia está cheio de coisa na cabeça, né? Sim. E às vezes, como a gente não é um baú, acaba esquecendo. Artigo, início dos artigos mesmo, artigo ART, o A em letra maiúscula. Quando a gente faz referência em artigo dentro do texto, é letra minúscula. Exatamente. Podemos avançar? É bom a gente dar bastante ênfase nisso. Tem gente que está assistindo esse curso aqui porque vai ter que redigir as normas e é importante que vocês redigam de maneira adequada, de qualidade, com excelência. Muitas vezes, doutor Caio, pode passar o slide, mas muitas vezes os vereadores eles não têm assessores jurídicos, né? Não. Eles não têm assessores jurídicos dentro da Casa Legislativa, né? Ou um assessor legislativo, ou algum assessor parlamentar. A Câmara é pequena, então só tem um servidor que às vezes elabora as leis. Então, o vereador, quando ele tem conhecimento, ele pode mesmo ele corrigir, né? Acessa um computador e analisar o que precisa, conhecimento. Parabéns. Vereadores, isso que ela falou é fundamental. Vocês não têm que reclamar da falta de estrutura. Se tiver como melhorar a estrutura, que bom, melhorem, briguem, peçam. Mas em alguns casos vocês vão ter que fazer sozinhos. Vocês, como dizem alguns amigos meus, vão ter que cobrar o escanteio, correr para a área e cabecear e fazer o gol. Vão ter que fazer tudo. Por quê? Porque vocês gostam das coisas bem feitas, vocês gostam do padrão de excelência alto. Então, parabéns, façam, vocês dão conta. Eu repeti aí nesse slide aí o texto do artigo 59 da Constituição, doutora Priscila, só para lembrar os colegas que estão assistindo quais são as tais espécies normativas lá do artigo 59 da Constituição. Está aqui, ó, emendas à Constituição, você vai entender, no seu caso, pelo princípio da simetria, proposta de emenda à lei orgânica municipal. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, não existe medida provisória no município, tá? Só do presidente, decretos legislativos, resoluções, etc. E olha aí o parágrafo único, só de curiosidade. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Esta lei que nós estamos estudando, ela foi plantada aí na Constituição 10 anos antes, praticamente, do seu surgimento. Vamos lá. Olha que curioso. Artigo 2º, vetado. Por que eu fiz questão de mantê-lo deste jeito? Já que ele foi vetado, ele não existe. Verdade, mas tem uma questão importante. Quando diz que ele foi vetado, a gente já vai conseguir ler aqui o seguinte. Foi aprovado um artigo 2º, um caput. Observem que existe um parágrafo 2º aqui, ó, que existe, que está vigente. Então, tinha aqui uma cabeça. Quando a gente chama a parte de cima do artigo, a gente a chama de caput, que se escreve desta forma que eu vou escrever aqui, ó. Caput. Espero que não tenha ficado muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não consegui aumentar. Mas, de qualquer forma, não dá para ver. Quer dizer cabeça, em latim. E a parte de cima, então, é o caput. E, neste caso aqui, está escrito vetado. O que a gente pode afirmar? Que foi aprovado, então, um texto pelo Poder Legislativo e a Presidência da República vetou e o Congresso aceitou o veto, manteve o veto. Caso contrário, se isso tivesse sido retirado pelos próprios congressistas, nós vamos ver aqui mais para frente, estaria escrito outra coisa. O veto veio do Poder Executivo e foi mantido. A respeito do parágrafo 1º aqui, mesma lógica. Ele foi vetado também.
Ah, a gente pode aproveitar e colocar o segundo? Não, olha que curioso. O primeiro foi vetado, concorda? Foi vetado. Então, eu posso pegar o segundo e transformar ele em primeiro e aproveitar? Não, não se aproveita a numeração. No caso de artigos, parágrafos, nós vamos ver essa regra mais adiante. Se pudesse aproveitar, no caso, por exemplo, de uma linha, você pode fazer isso com a linha, renumerar. Aí você tem que escrever assim, ó, no finalzinho, NR, nova redação, para saber que na origem era de um jeito e atualmente tem outro. Mas no caso de artigo, parágrafos, é impossível, não pode fazer. Outra curiosidade, então. Você está vendo aqui esse símbolo. Esse símbolo, a origem dele é da junção de dois S's. Esses, duas cobrinhas, como dizem alguns. Isso vem do latim, não vem ao caso exatamente aqui a história toda, mas quando for parágrafo único, você escreve parágrafo. A partir de existir mais do que um, você vai ter o parágrafo primeiro, segundo, e observa, não é parágrafo único, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, não. Quando tem mais de um, o primeiro chama parágrafo primeiro. Quando só tem um, chama-se parágrafo único. Parece bobeira, mas ninguém te falou isso. Então, nós estamos te falando isso uma vez na vida, pelo menos. E aí, a regra em si é a seguinte. Na numeração das leis, serão observados ainda os seguintes critérios. Ah, curiosidade, observa aqui como que é a redação. Quando se trata de parágrafo, você tem um símbolo parágrafo, nada mais espaço, o número, nada mais espaço. O número e o símbolo, né, de ordinal aqui até o nome. Aí nós temos aqui, ó, 2 pontos. Inciso, ó, esse aqui é um inciso. Inciso primeiro, tem um tracinho. As emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição. Qual que é essa regra aqui que vale para o seu município? Toda alteração na lei orgânica, ela tem um nome que é emenda à lei orgânica municipal. E essa emenda é diferente daquela que os vereadores apresentam nos projetos, lá nas comissões, para alterar a redação dos projetos, que também a gente usa a palavra emenda. Mas quando a gente vai alterar a proposta, melhor dizendo, quando a gente vai alterar a lei orgânica municipal, o instrumento utilizado é proposta de emenda à lei orgânica municipal. E as emendas são elas são numeradas em sequência. 10 anos atrás teve a primeira, ótimo. A partir dela, a próxima vai ser a segunda. Mas durante 5 anos a gente não apresentou nenhuma. Não tem problema. A numeração das emendas, elas são sequenciais. Continuando, as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. Olha que curioso. Doutora Priscila, eu não sei qual que é a última lei que foi publicada aí no âmbito federal. Deve estar beirando 14 mil já, né? Se já não tiver chegado na lei 14 mil. Mas e a lei número 1? De que ano é a lei número 1? Eu confesso que eu nunca tive curiosidade de ver o que está escrito nela. Conta pra gente aí, se você quiser. Crédito suplementar, eu já pesquisei. É mesmo? Uau! Então, uma lei, a lei número 1 é de 1946, e a partir dela foram numerados isso no âmbito federal. Mas o meu município é depois disso que ele emancipou, então certamente a número 1 vai ser a primeira que teve, a contar de quando foi feita lei no seu município. Planalto Alegre é mais novo ou mais antigo que 46, doutora Priscila? Foi emancipado. Novo. Então, certamente a lei número 1 aí veio a partir da emancipação, por questões de ordem lógica. Podemos avançar aqui um pouquinho? Eu só quero salientar aqui, porque sempre gera dúvida. Quando a gente vai elaborar uma lei, seja complementar, ordinária, delegada, a lei complementar 95 fala que tem uma numeração sequencial. Eu vejo prefeituras zerando no final do ano. Os projetos. Os projetos e lei, zera. Comecei de novo. Às vezes tu vai pesquisar e, poxa, cada ano tem uma lei. Já vi isso acontecer. Isso e é a gente muito vê grave. que não, e isso é ruim também, né? Então, é importante trazer o conhecimento, e assim, vai ter muita gente que vai dizer assim, mas eu não elaboro a lei, né? Eu sou assessor jurídico, eu não elaboro a lei. Mas
a gente sabe que as leis vêm lá do executivo, passa na mão do assessor jurídico, muitas vezes vê o erro. Lembra de elaborar, então, ou sugerir uma emenda Sim. para alterar. Tanto é que também se altera lá na redação final, corrige-se, então, o projeto de lei dentro das normas previstas, né? E se o vereador vai dizer assim, mas não faço isso, mas ele lê, né? Pelo menos deveria ler o projeto de lei que vem lá do executivo. Eu Muito bem. gostaria que os vereadores sensatos leem os projetos de lei, né? Para saber o que está acontecendo e observar esses erros, porque vem erros. Geralmente, eu vou dizer, a grande maioria das vezes, tem erros. Isso, Muitos. e isso que a gente está falando aqui, pessoal, muitas vezes quem redige as propostas de lei na própria prefeitura ou na Câmara, muitas vezes não faz ideia. Joga na base do sentimento, copia modelos, e a pessoa às vezes tem boa vontade, e vocês vão ver aqui que o curso é bom, é tranquilo de entender. Sugiram aí que seus colegas façam também, se matriculem, mas esse curso fica gravado na nossa plataforma, lógico, mas é o seguinte, isso que a doutora Priscila está falando é muito relevante, principalmente a respeito de numeração de projetos. Eu já vi uma situação grave, doutora Priscila, que a própria Câmara não cuidava da numeração das propostas. Sim, isso acontece na minha. Vinham da própria prefeitura. Acontece na sua. Então, imagina que o vereador queira protocolar um projeto agora e não tem ninguém na prefeitura lá para falar para ele. Ele vai ficar esperando alguém contar para ele, ou ele vai protocolar sem número, depois numera, mas enfim, Tem eu número, penso que depois numera. faz assim então. Mas existe uma questão que eu particularmente ainda não vi nenhum problema, que é em relação à numeração dos projetos. Por exemplo, na minha Câmara, todo ano zerava a numeração das propostas de lei. Por exemplo, em janeiro eu apresentei a proposta de lei número 1 de 2017. Aí no outro ano eu apresentei a número 1 de 2018, depois a número 1 de 2019. A princípio eu não vi isso dar problema na prática. Agora, eu já vi também a sequência ser eterna. Projeto de lei número 792, 793. Os projetos são sequenciais ou todo ano zera? Todo ano zero. Todo ano Até, zero. na prática eu ainda não vi problemas e eu vejo que assim, esta lei ainda não falou do projeto em si, mas as leis em si, se elas forem zeradas, a lei número 1 de 2022, fala, gente do céu, vocês são doidos, como dizem mineirês, deixa eu melhorar. Falta a vocês discernimento? Falta a vocês capacidade cognitiva? Nossa, Não fica no façam, mineirês. não Vamos deixar façam isso aqui assim. divertido. Isso mesmo. Vamos avançar para o próximo aqui, doutora. E daqui a Vamos pouco lá. nós temos que encerrar essa gravação para iniciar o próximo. Vamos lá, gente. Chegou a hora. Pessoal, nós vamos encerrar então esse capítulo aqui e em instantes já estaremos de volta com o nosso próximo. Assistam. Até logo. Um instante, por Até favor. mais. Vamos lá.